E aí galera, tudo bom? Hoje eu estou trazendo para vocês média aritmética, média. De antemão já curtam e compartilhem esse vídeo. Vamos lá, vamos começar. Média aritmética. Média aritmética de vários números é a soma desses números dividido por quantos forem esses números. Bem, o que ele está querendo dizer aqui para nós é o seguinte: média aritmética é igual a soma dos termos dividido pela quantidade. Nesse caso aqui, eu tenho 2 termos, eu divido por 2. Nesse caso aqui, eu tenho 3 termos, eu divido por 3. E assim sucessivamente. Irapuã, se eu tiver 4 termos, eu somo e divido por 4. Irapuã, se eu tiver 5 termos, eu somo os 5 termos e divido por 5. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos para o exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte: o aluno obteve as seguintes notas bimestrais em matemática: 5, 9, 6 e 8. Qual é a média aritmética dessas notas? Bem, pessoal, ele aqui foi bem claro e disse média aritmética. Ele também pode botar média simples. Média aritmética simples. Porque tem outros tipos de média. Acredito que a gente vai ver uma agora, que estamos vendo agora média aritmética. Após vamos ver média ponderada, mas tem outros tipos de média que eu vou trazer em próximas oportunidades. Então vamos resolver aqui. Ele pediu a média do aluno. Então eu tenho a média do aluno é igual ao seguinte: é a soma dos termos. Então nesse caso é a nota do menino. Então 5 mais 9, mais 9, mais 6, mais 8. Tudo isso dividido por quanto? Quantas notas eu tenho? 4. Então eu vou e divido por 4. E aí eu vou somar. 9 mais 5, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 8, 28. Dividido por 4, logo a nota do rapaz será 7. Então a nota do aluno aí, nesse exemplo que nós trouxemos, vale 7. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Vamos lá. No exemplo 2 ele diz o seguinte: comprei CDs, um custou 16 e o outro custou R$9. Qual é o preço médio desses 2 CDs? Bem, veja que aqui ele já não usou o nome média, mas subentende que ele quer a média do preço. Então, como é que eu vou fazer? A média dos CDs é igual à soma dos termos dividido pela quantidade que eu comprei de CDs. Nesse caso, eu comprei 2 CDs. Um de 16, outro de 9. Somando isso aqui, vai dar 16 mais 9, 25. Dividido por 2, vai dar um valor médio de 12,50 o preço dos CDs. Apesar que CDs eu acredito que nem existe mais. Mas nessa questão a gente trouxe, né, a ideia de CDs. Beleza, meu irmão? Vamos para o próximo. O próximo ele diz o seguinte: a média aritmética de 2 números é 70. Um dos números é 57. Qual é o outro número? Essa daqui já é bem mais trabalhosa.
não é nem trabalhosa, é mais interessante do que as outras. As outras mesmo só foi para fixar o conteúdo. Essa aqui a gente vai realmente entender. Então, a média aritmética, nesse caso, são dois números. A mais B dividido por 2. Beleza? Por que 2? Porque ele disse aí 2 termos, 2 números. Mas ele disse para nós também que a média é 70. Então, aonde tiver MA, ou seja, a média aritmética, eu vou colocar 70. E ele disse também que um dos números é 53. Aqui. Então, eu vou aqui, 53 mais B dividido por 2. Mas, Irapuã, por que tu botou em A? Pessoal, é um termo qualquer. Eu poderia botar em B, que vai dar o mesmo resultado. Então, a letra aí não importa aonde eu vou botar o 53. Se eu vou botar em A ou se eu vou botar em B. O importante é que você entenda que algum termo tem que entrar aí na conta. Ok? Então, esse 2 aqui, ele está dividindo. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, 2 vezes 70 vai dar 140. Olha, esse 53, ele está somando. Vou jogar ele para o outro lado. Ele vai passar subtraindo. Logo, só fica quem em questão? B. E aí, logo, quanto é que é B, Irapuã? B é 140 menos 53. Bem, 140 menos 53 vai dar quanto, Irapuã? 3 para 10 dá 7. Vem um aqui. 6 para 14, 8. Ou seja, qual é a resposta? 87. Beleza, meus queridos? Vamos para a próxima? Média aritmética ponderada. A ideia de ponderada é dar peso. Dar peso significa dar peso a alguma coisa. Ok? Então vamos aqui. Deixa eu ver se... Pronto, aqui. A média aritmética ponderada é o quociente da soma dos produtos desse número pela soma dos respectivos pesos. Bem, pessoal, o que ele quis falar é o seguinte aqui. O que ele quis nos falar é o seguinte. Média ponderada é igual ao termo vezes seu peso, mais o termo vezes seu peso, dividido pela soma dos pesos. Peso 1 mais peso 2. Irapuã, e se tiver mais outro termo? A mesma coisa. Termo 1 vezes seu respectivo peso, mais termo 2 vezes seu respectivo peso, mais peso 3, termo 3 vezes seu respectivo peso, tudo isso dividido por peso 1 mais peso 2 mais peso 3. E assim sucessivamente. Irapuã, se tiver 4 termos, a mesma coisa. Você vai pegar termo 1 vezes peso 1, mais termo 2 vezes peso 2, mais termo 3 vezes peso 3, mais peso 4, termo 4 vezes peso 4. Tudo isso dividido por peso 1 mais peso 2 mais peso 3 mais peso 4. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso. Isso é extremamente importante. Bem, vamos agora para as nossas, o nosso exemplo, o primeiro exemplo aqui desse assunto, média aritmética ponderada. E ele diz o seguinte: a tabela mostra a distribuição das idades dos jogadores de um time de futebol. Qual é a média das idades dos jogadores? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu tenho aqui número de jogadores, idade dos jogadores. Então, eu venho média dos jogadores. Eu vou botar aqui média J, jogadores, beleza? Aí eu tenho aqui, jogador. Aí eu tenho 18 vezes
2 mais 22 vezes 4 mais 24 vezes 2 mais 27 vezes 3. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. E nesse caso aí é extremamente importante você se ligar na pergunta, porque a pergunta ela vai me dizer, vai nos fornecer quem é o peso. Nesse caso ele diz o seguinte: qual é a média das idades dos alunos? Ou seja, idade é o termo e quem é o peso? O número de jogadores. Então eu vou somar aqui 2 mais 4 mais 2 mais 3. Bem, a média dos jogadores aqui vai dar 253 dividido por 11. Quanto é que vai dar aí, Sirapuã? Bem, vamos dividir? Eu vou dividir aqui, vai dar 25, vai dar 2, né? Deixa eu fazer aqui. 253 dividido por 11. Vai dar 2. 22. E aqui 3. 3. E aqui, ó. Então, vai dar 23. Serão as idades dos jogadores. Essa seria a média das idades dos jogadores. Beleza? Essa questão é um pouco trabalhosa, mas tranquilo de se resolver. Acredito que vocês entenderam facilmente. Esse segundo exemplo segue a mesma linha, só que agora com outro viés. Nesse caso não é jogadores, não é empresa, é apenas uma mistura de líquidos, ok? E aí vamos lá. Exemplo 2. Ele diz o seguinte: misturamos 5 litros de suco de R$ 8,00 o litro com 15 litros de suco de R$ 10,00 o litro. Quanto vale o litro de suco dessa mistura? Bem, meu povo, aqui é o seguinte, eu tenho a mistura, aqui ó, média da mistura, valor, né? Vou botar valor, a média do valor seria, nesse caso, ele quanto vale. Então preste bastante atenção que é uma coisa exclui a outra, beleza? Ele diz o seguinte: 8 vezes 5 mais 10 vezes 15. Irapuã, por quê? Porque, pessoal, quem é o termo? Se liga na pergunta. Quanto vale? Ele está falando de dinheiro. Se ele está falando de dinheiro, o termo é dinheiro. E quem é o peso? O litro. O litro do suco. Beleza? Então aqui eu vou botar 5 mais 15. Se liguem nisso, porque vocês não vão errar, tá bom? Aí agora eu tenho 40 mais 150. Tudo isso dividido por 20. Vai dar 190 dividido por 20. Corta o zero, ó. 19 dividido por 2 dá R$ 9,50. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido, né? Curtam, compartilhem, bote para os seus colegas se inscreverem no canal, né? E até a próxima. E lembre-se, se não tem dúvidas, só dívidas.